Olá, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu estou aqui para trazer para você mensagens, propósitos de fé. Você que precisa de uma ajuda espiritual, você vai encontrar aqui, e também palavras de Deus que vão edificar você. É um canal que vai abençoar a vida de muitas pessoas e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui neste lugar. Fique à vontade e não deixe também de enviar suas mensagens e pedidos de oração. Que Deus te abençoe e Deus fale ao seu coração. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada já. Começando, não é essa mensagem central, mas quero encher o seu coração de fé, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 22. Se você não trouxe a Bíblia, você vai acompanhar na tela, em nome de Jesus, tá bom? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Leia comigo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Presta atenção aqui em mim. O que eu mais percebi nesses 2 anos de pandemia que se passaram, eu percebi que o número de atendimentos cresceu. Claro, atendimentos pelo celular, pelo WhatsApp, visita pastoral. Presta atenção aqui, olha. E aí o que acontece? Quem trabalha com atendimento vai reparar o que eu estou dizendo é verdade. Quem me ajuda com as mulheres que vencem também sabe disso. A gente foi passando o tempo e a gente foi tendo a gente foi virando pastor online. Então a gente atende várias pessoas de inúmeras congregações, não só aqui da nossa igreja. E nós estamos ali, de fato, para isso, não é? Nós estamos ali para dar esse suporte espiritual às mulheres, não é? Mas nós percebemos que as pessoas foram deixando de congregar. Ah, pastora, mas era a pandemia. É verdade, você tem toda a razão. Mas você precisava sair de casa por muitos outros motivos, não é? E aí eu comecei a atender algumas pessoas, e eu atendi até uma pessoa recentemente. Eu falei assim, irmã, a senhora tem ido à igreja? Porque isso é o mandamento de Jesus. Jesus disse, não abandoneis a vossa congregação. O que é congregação? É igreja. Ah, pastora, mas a igreja é o povo. Ah, falou bem. A igreja é não é você sozinho no teu quarto. Estou errada, pessoal? A igreja é onde estivessem 2 ou mais reunidos no nome dele. Igreja é um conjunto de... Ah, que bom. É isso aí, você é uma moça inteligente. Então, a igreja sou eu. Não, é você e mais um monte de gente. Pessoas fazem a igreja. Então, eu não estou dando aqui um sermão e uma bronca porque você não tem vindo à igreja. Não é isso a palavra. Mas voltando no atendimento que eu fiz, eu falei, a senhora tem ido à igreja? E aí ela falou assim, pastora, eu estou muito decepcionada com os pastores. Eu falei, pode ser, né? A gente não é perfeito, né? Deus que cuida da gente com misericórdia, né? Às vezes é uma palavrinha errada que o pastor fala, já chateia o coração de um irmão, né? A gente tem que realmente tomar esse cuidado, tem que andar sempre em espírito, né? Mas eu falei, irmã, a senhora tem ideia? Ah, eu estou muito decepcionada, porque eu fui lá buscar, fui lá fazer a coisa que eu tinha que fazer para o meu filho, para o general sindical, e nada aconteceu. Isso não é fake news, não, fui eu que atendi. Falei, meu Deus, por onde eu começo? Por onde eu começo? Vamos lá. Falei, irmã, se a senhora ficar olhando só para o pastor, a senhora vai se decepcionar mesmo. Se você ficar olhando só para a Thaís, né, para o missionário, para o pastor Jaime, para quem for, você vai se decepcionar. Porque perfeito é Jesus, e nós temos que olhar para ele e somente ele. Né? E ele está onde? Ele está na igreja também, sim ou não? Sim. Então, se você se decepcionou na igreja, foi pelo homem, não foi por Jesus. Primeiro ensinamento para nós. Eu expliquei isso para ela. E eu falei assim, e além de você olhar só para Jesus, e falei isso na live dos 42 dias. Quem sabe viu que eu falei isso. Falei, hoje o pessoal quer chegar na igreja e quer receber na igreja uma receita de bolo para como ser abençoado. Estou errada, pessoal? O pessoal quer chegar e falar, pastor, eu estou com uma luta tremenda, sabe? E preciso de uma ajuda e eu não sei o que fazer. O que eu faço para ser abençoado?
Aí sabe o que o pastor vai falar? Irmã, a senhora tem que continuar vindo, aprender com a palavra, né? Passar pelas águas, né? Ter um encontro com Cristo, se arrepender dos pecados. Não, pastor, o senhor não entendeu, eu quero ser abençoada. É isso que tem acontecido na igreja de Cristo em geral. Nós estamos fazendo isso. Por isso que estamos nos tornando cristãos falidos. Cristãos vazios do poder de Deus. Cristãos que não sabem batalhar uma guerra espiritual. Porque ainda queremos uma receita de bolo. Queremos um conjunto de regras como era na lei. Como era na lei sem Cristo. Quem está entendendo? As pessoas querem um conjunto de regras a ser seguido. Quantos atendimentos, eu já fiz muito isso no início da minha conversão. Eu chegava para o meu pastor e falava, pastor, como é que eu faço? Mas é uma coisa interessante, porque eu atendo muitas pessoas e falo, pastora, como é que eu faço para me consagrar? A gente fala, olha, medita nessa palavra, né? Se separa das coisas do mundo, pensa nas coisas do alto, enfim, a gente vai dando versículo, né? E a pessoa insiste em falar assim, pastor, eu já fiz de tudo. Pastor, eu já fiz de tudo, eu não sei o que está acontecendo. Dá vontade de pegar e falar assim, eu sei. Eu sei o que está acontecendo. O povo de Deus está andando sem compromisso com Deus. Você quer ser abençoado? A Bíblia diz claramente que as bênçãos viriam e nos alcançam. Quem anda com Deus, a bênção alcança. Quem anda com Deus, ligada com Deus. Ah, pastor, então quer dizer que tudo que está acontecendo de errado na minha vida, eu vou... É realmente a falta de comunhão com Deus? Eu acredito que sim. De verdade. De verdade. Posso falar isso para você sem medo de parecer religiosa. Nós precisamos ter uma vida com Deus verdadeiramente. E isso, sabe por que eu dei o nome recomeço para essa reunião? Você quer recomeçar na sua vida financeira? Quem quer recomeçar? Precisa de um rebuliço na vida financeira. Né? Quem precisa recomeçar o casamento? Quem precisa recomeçar a sua vida com os filhos? Quem precisa recomeçar no geral? Pastor, eu preciso recomeçar, mas eu digo para você ter tudo isso de novo e ainda melhor do que era, como a glória da segunda casa, como você cantou aqui, é necessário você recomeçar com Deus. Não adianta você esfriar na fé e tentar retomar do último ponto que você parou. Você não vai conseguir. E aí o que vai acontecer? Você vai se sentir uma frustrada, você vai se sentir uma pecadora das piores, e você não vai conseguir. Tiveram 2 discípulos que recomeçaram. Eu quero que você leia essa história comigo, que vai falar muito ao seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, 13. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Que mensagem, eu amo essa mensagem. Eu gosto quando o missionário canta essa música. Quem gosta? Aí eu vou chorar aqui, não vou nem pregar. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Mas antes deles fazerem esse pedido, várias coisas aconteceram ao longo do caminho de Emaús. Vamos ver? Versículo 13. Eis que no mesmo dia iam 2 deles quem? Discípulos. Se você ler um pouquinho a história aqui, eles estavam falando dos discípulos. Bom, no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús. Olha aqui para mim, toda a igreja. Qual era a ordem? Ficar em Jerusalém. Você já sabe disso. A ordem era ficar em Jerusalém. Jesus disse, ficar em Jerusalém. Então, essa era a ordem. Ele ia ressuscitar naquele dia. Então, era para eles estarem o quê? Esperando. Jesus vai aparecer a qualquer momento. Sim ou não? Ele disse que ia voltar, pessoal. Vamos crer, vamos ficar aqui e vamos permanecer. Mas não. A tristeza da morte e da ausência do Salvador, daquele que andava sempre com eles, fizeram com que eles, então, saíssem de Jerusalém. 2 discípulos que estavam no lugar certo, mas a tristeza, a decepção e todas as outras coisas, todos os sentimentos malignos que todos têm, mas que não podemos alimentar. Todos passamos por tristeza e uma série de outros sentimentos que nos prejudicam se a gente
alimentá-los, né? O que eles fizeram então? Eles foram movidos pela tristeza, seguindo por um caminho que não era para eles seguir. Quantas e quantas de nós fizemos a mesma coisa? Diante das dificuldades que enfrentamos todos os dias. Não foi só a pandemia, não. O número de divórcios aumentou extraordinariamente em tempos de pandemia. A briga com os filhos, filho que sai de casa e uma série de outros problemas. A pandemia só acelerou um processo. E essa tristeza foi tomando conta dessas mães que hoje estão com filhos em casa e talvez ela mesma, depressiva, angustiada, com medo de sair, como inúmeras mulheres que eu atendo aqui no meu celular. Pastor, eu tenho medo de sair de casa. Tem alimentado o medo. Ao ver os noticiários, ao ver a TV, ao ver a notícia, tem o medo sendo aflorado. E posso te dizer uma coisa? Se você estivesse sendo alimentada pela fé, você teria aflorado do quê? A fé. Se você tivesse crescido na palavra, e a gente tem que treinar a gente mesmo para isso. Quando você ouve uma notícia ruim, um diagnóstico médico ruim, uma notícia ruim, um seu filho que falou uma coisa que te decepcionou, seja lá o que for, você tem que ir correndo para onde? Chorar? Vai correndo para o marido contar? Vai correndo para a vizinha contar? Liga para tua mãe para contar? Você vai contar para o Espírito Santo. Fala, Jesus, olha o que meu filho me disse agora, estou muito triste, estou muito machucado. Sabe quem fazia isso? Salmista Davi. Davi sabia fazer isso como ninguém. Davi numa perseguição, Davi ameaçado de morte, Davi na sua tristeza por ter errado, por ter pecado. O que Davi fazia? Ele ia para os pés do Senhor. Ele começava muitos salmos, você pode reparar na Bíblia Sagrada, que muitos dos salmos de Davi começavam depressivos. Quem já reparou isso? Oh meu Deus, na minha angústia e toda aquela coisa. Mas a maioria dos salmos de Davi terminavam confessando vitória. Mas sei que o Senhor é o meu Deus, mas sei que o Senhor me livra. E era assim que nós temos que fazer. Jamais termine uma oração sem ter a paz em teu coração. Senão você não orou. Porque o Espírito Santo é o consolador. Se você ora a Deus e não tem consolo de Deus, você não orou. Você fez uma reza. É coisa séria que eu estou falando aqui hoje. Você jogou para lá, quer dizer que Deus não ouviu? Ele pode até ter ouvido, mas você não ouviu. Você não esperou Ele responder. Hoje, quando eu vejo as crianças a gente vê, por que as crianças estão nervosas, impacientes? Por causa de hoje, por causa do dia, hoje tudo é rápido. Estou com fome, não vou cozinhar não, pede um iFood. Não vou cozinhar não. Ou então, poxa, tudo é rápido. Hoje tem casa com lava-louça. Eu queria ter na minha, mas não tem. Põe tudo lá na louça. As crianças nascem, sabem lavar uma louça, um prato. Então, você acha que ela vai esperar quando você falar para ela na fila do médico? Tem paciência, criança, na fila do banco? Quer ter paciência? Ele não sabe ter paciência. Tudo é para ontem, hoje. Hoje tudo é rápido. Eu vou estudar com a minha filha Teodora, vamos ver aqui no Google. Hoje você consegue ver vamos ver o que é um ornitorrinco. Não, você tinha que pegar na Barça, né? Quem lembra disso? Pegar no livro. Hoje não, filha, peraí. Ornitorrinco. Aqui, filho, o que é? Então, quando você pede para eles paciência, eles não vão ter. Eles não foram treinados a ter paciência. E muitas mães vão ter, pastora, deve ser espiritual que meu filho tem. Não, ele não foi treinado. Ele não foi treinado a ser paciente. Não sabe ser. E não é culpa dele, é culpa do que está acontecendo hoje aí fora. Né? E a tristeza tem tomado conta. Vamos voltar para a palavra aqui. Iam falando entre si de tudo que havia sucedido. Ou seja, de tudo aquilo que tinha passado. Olha aqui para mim, toda a igreja. Discípulos no caminho errado, no caminho contrário. Você viu que tristeza, irmão? Que tristeza, né? Jesus foi embora. E agora? O que vai ser da gente? Aí começaram a falar o quê? Do que tinha acontecido. Tem muita gente dentro da igreja que só fala do que viveu com Deus. Um dia Deus me usou. Um dia Deus falou. Um dia eu fui usada. Um dia, olha, eu ia nessa praça, pregava, 30 pessoas se convertiam. Só vai falando do passado. O passado também traz a tristeza, ainda que seja coisas boas que se lembre. Porque você está lá atrás. E quem está lá atrás não avança. Quem está lá atrás não anda para frente. Aí você quer andar para frente.
Você quer ter um encontro com Cristo. Os discípulos estavam tristes, saindo do caminho que Jesus tinha mandado eles ficarem, falando do passado. Ah, que coisa linda. Não, Jesus quer te usar agora. Jesus quer fazer coisa agora. Nosso Deus não é um Deus do passado. Ele é um Deus que sabe o futuro, mas Ele é um Deus que quer te abençoar agora, no presente. Ele quer que você saiba confiar nele. Você sabe que ficar só olhando para o presente é difícil? É difícil, minha irmã, pode reparar. Duvido que você passe 24 horas você pensando no que você vai fazer amanhã. Ah, pastora, a senhora também não, né? É verdade. Né? A gente pensa no que vai fazer amanhã, mas tem gente que sofre, tem angústia por isso. Tem gente que já te ligou em outubro para falar onde você vai passar o Natal. Estou errada? Pastora, minha mãe é assim. Minha mãe já me ligou em setembro. O que você vai fazer? Vamos sortear um amigo secreto. Meu Deus, quando fala isso para mim, eu falo, meu Deus do céu.